Olá, peregrinos, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Já sei, tá todo mundo já se perguntando, mas onde está o Fernando? Nós tivemos um dia intenso e eu estou aqui porque propósito é propósito e nós não vamos quebrar o nosso propósito. Mas Fernando dirigiu o dia inteiro, estava muito cansado, eu liberei ele e vou aqui meditar com vocês hoje no último capítulo da primeira carta universal de João, que é o capítulo 5. Vocês vão ter que se contentar comigo. Tô aqui com a cara da derrota, mas eu garanto, minha alma está saltitante, exultante. A alma é vitoriosa. Vamos orar? Senhor amado, eu e todos os peregrinos estamos diante da tua palavra, pedindo o auxílio do teu Espírito Santo para termos o entendimento exato da tua verdade, para crermos nesta verdade, para vivermos por esta verdade, a fim de que todos que cruzem o nosso caminho possam testificar que verdadeiramente somos teus filhos. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Já abriu sua Bíblia? Abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 5. Lembrando que o João, ele sempre faz muito uso de repetições. E isso não é ruim, porque pela repetição é que se alcança a perfeição, é que se alcança o entendimento, é que se fixa aquela verdade, aquele princípio. Tem que saturar mesmo a mente da palavra. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E crer aqui não é apenas assentir, concordar intelectualmente, mas é verdadeiramente viver por esta fé, por esta crença. É um crer que implica numa disposição da vida em observar o que Jesus nos disse. Então vamos lá. E todo aquele que ama ao que o gerou, ao Pai, também ama ao que dele é nascido. Então aqui é o Pai e o Filho Jesus. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Um mandamento depende do outro. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, recebo do seu amor e pelo seu Espírito eu sou capacitado a amar o meu irmão, que é o segundo maior mandamento. Porque na esfera natural o nosso amor tem limites, porque esse amor natural ele se alimenta de reciprocidade. Agora o amor gerado pelo Espírito faz a gente amar inclusive aquele que é atribulado, aquele que é maldizente, aquele que não gosta da gente. Pois é, porque esse amor, ele não é operado por uma vontade mental. Eu vou amar, vou amar, vou amar. Não, não é assim que funciona. É realmente o amor de Deus derramado em nossos corações que faz nós transbordarmos. Lembrando que eu vou fazer que nem o João aqui, eu vou repetir até vocês abusarem eu falar isso. Amar não significa concordar nem admirar. Amar é olhar com o mesmo olhar de Jesus, com graça, com misericórdia, suportando quem é mais fraco e sabendo que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e que apesar de agora tá parecendo o filho do Satanás, mas Jesus quer salvar essa pessoa. Jesus quer salvar esse atribulado que às vezes te traiu, te feriu, te magoou. Pois é, mas isso é operado pelo Espírito Santo de Deus e nisto conhecemos que nascemos de Deus, porque o Espírito Santo habita agora em nós e nos permite amar e seguir os mandamentos de Jesus. Porque este é o amor de Deus, versículo 3, que guardemos os seus mandamentos. Não é só guardar não, viu? Guardar lá no fundo da alma, que daqui a pouco você tem que fazer uma campanha de oração para saber onde é que está guardado o mandamento de Jesus. Guardar que é viver os mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Alguém pode olhar de fora e pensar assim, meu Deus, esse negócio dessa crença de ser evangélico, de seguir a Jesus. Rapaz, esse negócio não dá pra mim não, que é pesado demais. Só que quem conhece a Jesus e passa a
a comer a sua palavra, a meditar na sua palavra, vai entendendo que os mandamentos do Senhor não são pesados. Muito pelo contrário, eles nos dão liberdade. Pesado é o pecado que te escraviza. Aí tu fica escravo do vício, do ódio, do rancor, fica escravo da ganância, do egoísmo, da inveja. Agora a palavra de Deus, não estou dizendo que é fácil, porque exige renúncia, claro que exige renúncia, exige comprometimento, exige intencionalidade em cumprir a vontade de Deus, mas à medida que você vai cumprindo e você vai obedecendo, aí você vai sentindo a paz que o mundo não pode dar. Você vai sentindo a alegria que as festinhas não podem dar. Você vai sentindo o prazer e vai entendendo que os mandamentos do Senhor não é para tornar a sua vida difícil, muito pelo contrário, é para tornar você livre. Não vai fazer que nem aquele meme daquele velhinho que aceitou a Jesus e se tornou evangélico. Ele disse, olha, o Rafi foi coisa difícil na vida, mas agora eu achei uma coisa mais difícil, que foi ser evangélico. Porque não pode mentir, porque não pode enganar, porque senão nós já estamos no inferno. Eu achei engraçado demais esse meme. E às vezes algumas pessoas veem a crença, né? Veem a fé em Jesus como um peso, mas na verdade é um grito de liberdade. É o homem sendo liberto do pecado. Aleluia. Rapaz, se tu não deu glória a Deus aí agora, é porque tu já morreu e esqueceu de cair. Vamos seguir então. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E o mundo aqui, né? Você vai vencer as cachoeiras, os vulcões, as montanhas. Não está falando do mundo físico, está falando do sistema que opera pelo espírito do anticristo, ou seja, a filosofia, a cultura, a mídia, a música, tudo que foi contaminado, que tenta levar o homem a um comportamento de rebelião em relação ao seu Criador. Então ele diz, o que é nascido de Deus, que crê em Jesus, que recebeu o Espírito Santo de Deus, ele vence este mundo. Ele consegue resistir. E esta é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é que faz você ter essa convicção de que você sabe de onde veio e para onde está indo. Você não é uma folha na ventania. Versículo 5. Quem é que vence o mundo senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Tá bem aí. Porque se você crê mesmo e vive por esta palavra, você consegue resistir ao mundo. E outra, você deixa de ser atraído por este mundo. Muito pelo contrário. Quando você tem a sua mente renovada, que você percebe o que está acontecendo à sua volta, a impiedade, o vazio das pessoas, você sente a pena. Você sente tristeza por ver a situação de engano e de ilusão dessas pessoas. Versículo 6. Este Jesus é aquele que veio por água e sangue. Alguns comentaristas, inclusive o comentário aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal, vai dizer que isso faz alusão ao batismo de Jesus, onde ali ele foi reconhecido como sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a pomba que desceu, o Espírito Santo em formato de pomba e a própria voz de Deus que disse, este é meu filho amado. Mas também ele veio por sangue. Porque os gnósticos, que eram os hereges daquela época, estavam dizendo que Cristo não tinha experimentado a morte. Para eles era inconcebível que alguém sendo Deus viesse encarnado em forma humana. Porque eles diziam que o que era espírito, que o espírito era bom, o espiritual era bom, mas a carne, ela é naturalmente má. Então eles diziam que Deus não tinha encarnado, né? Então João, né? Eu ia dizer Paulo. Então João, ele vai dizer, este Jesus é o que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, o Espírito Santo, porque o Espírito
é a verdade. Jesus mesmo disse, ó, eu vou ao Pai, eu vou enviar o Espírito, que é o Espírito da verdade. Versículo 3. Porque 3 são os que testificam no céu de que Jesus é o Filho de Deus. O Pai, porque lá no batismo o Pai falou. E outra, o próprio Jesus disse, se vocês não estão crendo no que eu falo, creem em mim pelo menos por causa das obras que eu faço. Ele ressuscitou Lázaro, ressuscitou o filho da viúva de Naim, fez todos aqueles milagres e ele próprio foi ressuscitado. Então, quem é que testemunha que Jesus é o Filho de Deus? O próprio Pai, porque se não fosse pelo Pai, pelo Deus de Israel, porque aqui João estava falando tanto para os novos convertidos que eram pagãos como a judeus também. Então, tanto Deus de Israel testificando através dos milagres que Jesus era Filho de Deus, o próprio Jesus, que é a palavra, o verbo que se fez carne, e o Espírito Santo, pelo testemunho que ele traz na nossa alma, que é uma convicção que ninguém tira, e pelo que o Espírito Santo realizou a partir ali do dia de Pentecostes, quando todos estavam no cenáculo e foram batizados e revestidos de poder. E aqui ele diz, e estes 3, o Pai, a palavra que é Jesus e o Espírito Santo são um. Tem muitos aí que querem dizer que não existe a Trindade. Claro que é um mistério que nossa mente nunca vai conseguir explicar de forma razoável. Não, a gente tem uma ideia, é um mistério e nem tudo na Bíblia realmente foi revelado. Às vezes a gente tem apenas que crer. Mas eu gosto muito daquele exemplo da água. Ok, da água, a água. A água é um elemento só, mas a água você pode ter ela líquida, né, que é para beber, tem a água no estado sólido e a água no estado gasoso. São formas diferentes, cumprem propósitos diferentes, mas na essência é a mesma coisa. Claro que isso é uma tipologia que explica de uma forma muito superficial a doutrina da Trindade, mas aqui João, ele defende e ele ensina que Deus o Pai, Deus o Filho, que é a palavra, o verbo que se fez carne, e o Espírito são um. Eles são Deus. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Então, falando aqui sobre verdadeiramente ser Jesus, homem e Deus. Alguns vão dizer, não, é porque ele só era Deus, por isso que ele conseguiu realizar o sacrifício. Não, ele foi homem 100%, mas ele também era 100% Deus. Versículo 9, deixa eu beber um gole d'água aqui, que a goela já tá seca. Versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, que muitos viram o Jesus ressuscitado, o testemunho de Deus é maior ainda, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. E João, ele viu Jesus, sabia do que foi falado lá no Rio Jordão, que o próprio Deus testificou e que muitos ouviram a voz de Deus naquele batismo de Jesus, né? Vamos lá. 10. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. É a convicção que o Espírito Santo te dá. É a convicção de que o nosso Deus Criador enviou o seu Filho para que nós fôssemos resgatados da morte eterna. E você sabe do que eu tô falando. É uma convicção que nada pode tirar. Quem em Deus não crê, mentiroso fez. Ou seja, quem não crê no que Deus falou e no que está revelado na sua palavra, ou naquele tempo, naqueles que sabem que Deus falou que Jesus era seu filho, quem não crê em Deus está dizendo que ele é mentiroso. Eu é que não queria chamar Deus de mentiroso. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu filho deu. É por isso que a ira vai se derramar sobre os que não creram
em Jesus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. É a condição que Deus, na sua soberania e misericórdia, é a condição que Ele criou para que nós tivéssemos a vida eterna. E a vida eterna consiste em conhecer a Deus e estar com Deus eternamente. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Acabou-se a conversa. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Porque o grande levante satânico que João estava enfrentando naquela época eram alguns líderes religiosos e filósofos da época questionando a divindade de Jesus e de que Jesus não era o Filho de Deus. Então é por isso que João reforça esse ensino. E agora a gente vai para a segunda parte do capítulo, que tem aí como títulozinho, a epígrafe, a eficácia da oração. Versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E isso é um princípio importante da oração. Nós não podemos fazer orações em nosso próprio nome, porque desta forma não seremos ouvidos. Nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus. E aí você vai me dizer, mas eu nunca orei no meu próprio nome. Quando você ora considerando apenas a sua vontade e os seus desejos egoístas, foi no seu nome que você orou. Orar no nome de alguém, ou depois que eu faço a oração e dizer em nome de Jesus, não significa que eu estou expressando a vontade de Jesus. Tem gente que usa essa expressão em nome de Jesus como se fosse uma fórmula mágica, um abracadabra que vai fazer o meu desejo ser atendido. Não, quando eu oro em nome de alguém, quando eu oro em nome de Jesus, eu preciso expressar a vontade de Jesus. Eu preciso pedir o que ele pediria, eu preciso desejar o que ele desejaria, falar o que ele falaria. Por isso que as nossas orações são ouvidas e atendidas, e há uma disposição do céu em nos atender quando nós oramos em nome de Jesus, ou seja, quando nós oramos segundo a sua vontade. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, inclusive em relação à segurança da vida eterna, ao perdão dos nossos pecados, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, segundo a vontade dele, não é segundo a sua, não. É claro que Deus, no seu muito amor e misericórdia, algumas vezes nos faz uns mimos, né? Nos concede alguns desejos do nosso coração que não prejudicam o propósito, para mostrar que ele é um Deus que cuida de nós, que ele é um pai amoroso, que sabe dar boas dádivas a nós, seus filhos. Ora, se o pai terreno, que é ruim, muitas vezes, que às vezes nem crê em Deus, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso pai que está nos céus. Agora, claro, ele vai fazendo esses mimos, mas ele busca que nós venhamos também a buscar a sua vontade. Versículo 16. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Na essência, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Na essência, todo pecado nos faz pecadores, e por isso todos carecemos do sangue de Jesus para nos justificar. No entanto, depois que aceitamos a Jesus, como nós já falamos aqui desde o primeiro capítulo, nós podemos ainda pecar, nós podemos ainda errar, mas não vai ser um pecado para a morte ou para perder a salvação. Às vezes nós erramos por ignorância, às vezes nós pecamos porque estávamos sob uma forte emoção e logo a gente se arrepende. Então, João está dizendo,
Se esse pecado não é para a morte, vocês vão orar e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Ele está falando aqui, não é que nós não tenhamos que orar por todos os homens. Ele está falando é que algumas pessoas intencionalmente se tornaram inimigos da cruz. Eles intencionalmente, eles desprezam a Jesus como Filho de Deus. Então, ele está dizendo aqui que quando nós oramos por alguém que se arrependeu e que está sendo incomodado pelo Espírito Santo, nós podemos ter certeza que Deus vai perdoar essa pessoa, que Deus dará a vida. Mas uma pessoa que despreza o nome de Jesus, que não crê no Filho de Deus, nós podemos orar por ele só para que Deus tenha misericórdia e que ele seja salvo. Mas apenas se ele se arrepender, é que haverá de fato o arrependimento e o perdão dos seus pecados, certo? Versículo 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Porque depois que nós aceitamos a Jesus, nós não podemos achar que toda vez que a gente pecar, tem um anjo lá no céu. Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Salvo, não salvo. Não é assim que funciona, porque nem o anjo que é espiritual ia aguentar, porque a gente erra muitas vezes. Mas há um erro que ele é da humanidade. Não é um pecado que nos leva para a morte ou nos leva para a apostasia, que é rejeitar Jesus, que é desprezar a Deus intencionalmente. Sabemos, versículo 18, que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Esse aqui não continua pecando, não tem uma prática de pecado, não é escravo do pecado. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Essa é uma promessa. Você aceitou a Jesus e o Espírito Santo está em você, não tem esse negócio de ficar endemoniado, não. A não ser que você ainda não creu em Jesus verdadeiramente. Tem esse negócio de ser habitado pelo Espírito e o maligno se apossar do teu corpo de forma alguma. Ou no sentido de que se você pecou, pronto, você está condenado. Não. Até porque quem tem o Espírito Santo de Deus vai sendo incomodado e a gente ora, e ele é perdoado e ele continua a sua caminhada cristã. É isso que João está falando. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo, o sistema, jaz no maligno. Embora Deus seja soberano, até o momento em que o seu plano todo se executar, a maioria das pessoas, elas se renderam ao sistema maligno. Nós estamos inseridos nesse mundo dominado, na sua maior parte, por pessoas que rejeitam a Deus. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, Jesus, ele já veio e voltará. E nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro nós estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E aqui ele todo o tempo dizendo, e o Espírito testifica que Jesus é o Filho de Deus. E quem já teve um encontro com Jesus sabe do que eu estou falando. Ninguém rouba essa certeza de nós, porque nós sentimos algo que nada no mundo pode preencher a nossa alma, como quando nós sentimos a presença de Jesus. Nada no mundo transforma um homem como Jesus na vida deste homem e o Espírito Santo de Deus operando na vida dele. Então, este é o verdadeiro Deus, Jesus, e a vida eterna. E aí, no final, ele termina, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Pronto. Acabou-se a conversa. Guardai-vos dos ídolos. E isso serve para nós hoje, viu? Porque o ídolo, lá naquela época, em Éfeso, que João morava, e na maioria das redondezas nas igrejas da Ásia, todas aquelas cidades eram cidades que tinham templos para os deuses. E as pessoas eram muito idólatras, devotas, né, desses deuses. Assim como o próprio povo de Israel algumas vezes se voltou aos deuses das outras nações.
Mas você pode dizer, ah, mas eu não tenho nenhuma imagem na minha casa. Mas guardai-vos dos ídolos do coração. Pessoas que você torna ídolo, a sua reputação que se torna um ídolo, o seu emprego que se torna um ídolo. Ídolo é tudo que toma o lugar de Deus no nosso coração. E aqui encerramos a primeira epístola de João. Amanhã nós vamos seguir nas epístolas de João, a segunda carta e a terceira carta. Cada uma só tem um capítulo. E vamos encerrar com a carta de Judas, que não é o Iscariotes, tá? Isso aqui é o Judas, considerado irmão de Jesus, né? Espero que você esteja sendo edificado com essa palavra e que você leve a sério esse mandamento de amar. Eu tenho batido muito nessa tecla. Nós fazemos muitas conferências, né? Curadas para curar, curadas para servir, enchei-vos do Espírito, e tudo isso é importante. Eu não estou dizendo que é importante, não. E é importante mesmo. Mas tudo isso deve convergir. Nós somos curadas para amar. Nós somos cheios do Espírito para amar. Então, tudo tem que convergir para que nós sejamos capazes de cumprir o mandamento do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Porque quando cumprimos isso, nós cumprimos toda a lei, todos os profetas, nós agradamos a Deus. E tudo mais, ele flui naturalmente, né? Então é isso. Deus abençoe a sua vida e amanhã estamos de volta. Deus abençoe.